Por mais de 40 anos, as artistas Alice Brigman e Alice Soares dividiram ateliê na Rua Riachuelo, número 1450, na Sala 64. As marcas das suas presenças ainda podem ser percebidas pela placa que as homenageia na fachada do prédio. Ela tem uma atuação fundamental, porque assim, é uma das primeiras mulheres a se profissionalizar no Rio Grande do Sul e é uma artista de uma coerência na sua obra fantástica. Eu aproveitei principalmente aquela lição da humildade, da produção cotidiana, do trabalho no ateliê. Não existe praticamente dia que eles não tenham produzido, não tenham desenhado. Influenciou extraordinariamente, principalmente na questão ética profissional de artista. Obrigado, Alice. Há 25 anos comigo desde que meus pais faleceram. E é um convívio normal, porque ela faz a vida dela e eu faço a minha. Ela sai, vai para o ateliê, passa o dia no ateliê, volta de tardezinha. Aí nós vimos juntos as novelas que pessoas de idade gostam. Se o trabalho da Brigman, aqueles olhos sobre tela, essas coisas todas, na época, eu me encantei assim, de primeira. Eu vejo as pinturas da Alice Brigman e eu tenho, vamos dizer, uma emoção quase standard, tá? E como eu conheço o trabalho dela há 20 anos, ou até mais de 20 anos que eu vejo os trabalhos, então tem aquelas, quando sai assim uma safra de pinturas, geralmente ela inicia 7, 8 delas, né? E depois então vai trabalhando, tá? Bom, então, dentro vamos dizer, dessa beleza standard, de vez em quando aparece uma assim que explode. Para mim, que emoção me dá isso, eu não sei explicar. Quando falamos em Alices, Brigman e Soares, entre pessoas ligadas às artes, flui entre o grupo um sentimento de carinho, admiração e respeito. Claro, nós nos conhecemos no Belas Artes. As duas matriculadas lá e seguindo o mesmo curso. Então lá que nós fizemos o nosso primeiro contato. Alice Brigman já evidenciava que seria uma pintora desde o início. E eu comecei a desenhar muito. Eu já fui, antes de entrar para a escola, eu já desenhava tanto em casa que já me consideravam assim uma desenhista. Bem, mas o bom de tudo foi foi o fato de nós termos nos encontrado. Alice Soares e Alice Brigman. Muitas vezes nos confundiam, chamavam uma Alice e parecia a outra. Mas, como ela sempre foi pequenininha, sempre foi mais miudinha, era a Alicinha. Já de casa, ela trazia esse nome, Alicinha. Meu início de carreira foi assim, eu tinha duas irmãs que casaram em 2 semanas separadas, assim, logo uma atrás da outra. E eu fiquei sozinha em casa
Então os pais resolveram me botar em algo. Eu podia ter entrado no Belas Artes como pianista, música, canto e tudo. E caí nas artes plásticas. E fiquei lá, me formando e estou aqui. Eu dei aula só, esses alunos do Belas Artes tinham uma escolinha de arte. Ali sim, 7 anos eu trabalhei lá com elas. E quando a dona Alice Soares saiu, ela me carregou junto. Porque elas viram, eles sentiram que se eu ficasse na escolinha, eu talvez não seria artista. Porque eu trabalhava no SESI e como se diz, trabalhava no SESI e uma parte das horas da tarde eu ficava aqui no ateliê. Isso há 30 anos, né, mais ou menos. Formamos um grupo muito interessante, que éramos em 5, Leda Flores, Alice Brigman, Alice Soares, Doroteia Pinto da Silva. Doroteia Pinto da Silva, mais tarde, e falta uma, Balbão. a Cristina Balbão. E notávamos pessoas que realmente queriam alguma coisa na vida. O verdadeiro para nós era criar alguma coisa dentro daquela experiência que crescia em nós de observação das obras. Começamos pelas mesmas experiências, as mesmas observações, os mesmos professores. O meu primeiro ateliê foi em casa de uma amiga. Depois apareceu um colega e apareceu esta sala e a ideia que nós nos reuníssemos e tratássemos de ter de uma vez um ateliê de arte, que era o que estava nos faltando para reunir, para nós podermos conversar, e participarmos mais, vivermos um pouco mais aquilo que nós estávamos pretendendo. Então nós viemos para essa sala com 2 rapazes e nós, as 2 valentonas aqui, eu e Alice Brigman. Desta sala era como... Desse mercadinho. Abrimos. Nós chamamos de mercadinho. Isso aqui. Chama de mercadinho? Porque é o nosso mercadinho que a gente vem todos os dias, né? Vem todos os dias e é um mercadinho, tu não vê, olhando assim, passarinhos, uns presentes de amigos e assim por diante. E aqui nós estamos, a Alice naquele cantinho, o Fabrício ali e o Rubi aqui, o Rubi Cabral aqui. E eu com E a Brigman circulando no meio. Eu circulando no meio. A Brigman nunca foi assim, muito de estar parada. Agora ela ainda para um pouco mais, mas assim mesmo ela precisa. Ela pinta assim. Ela põe o cavalete dela lá, põe a tela. Primeiro ela namora bastante aquela tela. E a tela branca é uma beleza. Horas se preocupando com a tela, olhando muitas vezes. Isso eu posso dizer também que aprendi com ela, apesar de que eu já trazia da escola essa experiência. Mas antes do trabalho ser lançado, parece que a gente procurava enxergar todo ele na tela em branco e depois lançava o trabalho. Então ela ficava, punha o trabalho naquele canto e caminhava para cá. E caminhava para lá, e caminhava para cá. O tapete sempre ficou com o risco ali. Porque ela não sabe parar muito quieta. Mas quando se concentrava e levava as outras horas dela ali trabalhando. Enquanto isso, eu ficava mais sobre aquele canto, trabalhando, né? A princípio, por exemplo, eu pedia opinião sobre o que eu estava fazendo, a Brigman. Começava o trabalho e me chamava, pedia opinião. Depois nós fomos reconhecendo que isso não havia mais necessidade de uma crítica de uma e de outra, que a gente
sozinha se firmava melhor, porque a crítica nascia mais de cada uma em particular. Então deixamos assim de nos analisar uma a outra, e sim cada uma se analisou mais. De maneiras que isso aí também contribuiu para uma firmeza maior no que se pode chamar, por exemplo, do estilo de cada uma, né? Cada uma se manteve dentro do Sim, do ninguém seu copiou outra, Alice. Tu não copiaste a mim e eu não copiei a ti. Assim, cada um ficou na sua, né? Alice Soares tem aquele processo de uma linha muito bonita, muito limpa, e depois trabalhava em cima. A Alice é das meninas. Eu, como eu te falei, sou mais das garrafas, das frutas. Tu sabes que esses tempos alguém me disse assim, ué, fazendo garrafas, e tu sabes que agora no Instituto de Belas Artes que eles tinham uma amostra lá, eu estou com garrafas lá. Quer dizer que até daquela época de estudante eu já usava as garrafas, as frutas e tudo mais. Quer dizer que não é nada que eu faço hoje seja moderno, é daquela época. Quando me disseram, mas fazendo garrafas, que milagre, tudo. Eu agora fui ver no ateliê, no Belas Artes e digo, ué, a garrafa ali, só que a garrafa de lá tinha uma alça e tinha uma fruta. Mas é a mesma coisa, é o que eu continuo. Eu acho que a gente sempre retorna aquilo que já fez, já teve experiência. Eu tive a oportunidade também nesse período de ir à Europa. Então eu pude na Europa analisar e adquirir material. Depois eu voltei ainda à Europa com um grupo de estudantes. Não consegui carregar a Brigman para a Europa comigo. Para a Europa ela não quis ir, ela ficou por aqui. Mas não precisou, né? Porque ela é a Brigman com Europa ou sem Europa. Muito obrigada pelos elogios. É fantástico. Essas meninas e rapazes que se preocuparam em fazer isso são fantásticos. Eu soube de duas amigas minhas que foram de ateliê em ateliê, de galeria em galeria, de centro cultural em centro cultural, para dizer que nós estávamos com 80 anos, que era a hora de fazer uma homenagem. Acho assim fantástico, né? Foi adorável mesmo. Cansa, natural. Não cansou porque nós não fizemos nada, só demos dados, né? E os trabalhos. E os trabalhos todos foram de colecionadores, né? Olha, nós agradecemos a presença de vocês, o interesse, e muito contente, viu? Muito obrigada a vocês. O mesmo digo eu. É uma saudade enorme dessas duas pessoas fantásticas, né? Alice Brigman e Alice Soares. Soares, com toda a sua doçura, que foi uma pessoa extremamente, não só uma profissional fantástica, como vocês veem os trabalhos, mas ela, além de tudo, era uma pessoa que cativava qualquer um. Era uma doçura, jamais ela falou de alguém, sempre amável, sempre doce, né? Além de ser uma profissional fantástica, né? Não tem como esconder diante desse trabalho, né? Ela foi magnífica. E eu convivi com as duas durante
30, 40 anos, né? Diariamente eu passava no ateliê sempre para tomar um cafezinho e saber das novidades, porque sempre tinha novidade. Não tanto pela Soares, mas a Brigman sempre cavava alguma coisa nova para dizer. E lá eu conheci o Iberê é amigo delas também. Muitos artistas eu conheci no ateliê da Brigman, né? O Chico Stocking. Então, mas foram duas pessoas de um convívio tão agradável, que eu disse, se eu ler o convite, o que o Velci escreveu e o que eu escrevi, eu vou chorar. Então eu prefiro ficar um pouco mais alegre com vocês, tá? Viva essas duas pessoas, eu quero agradecer vocês que estão trabalhando com a memória dessas mulheres. Realmente elas merecem muito mais do que a gente fez até agora. Obrigado.